Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês as fantásticas novas atualizações que vão vir no Elementor 2.5. Eu sou Alan Rezende e eu venho trazer dicas, tutoriais e ferramentas para um marketing prático em um mundo cada vez mais digital. Vamos lá! Bom, a primeira novidade aqui, quando a gente entra no modo edição aqui no Elementor, segundo os desenvolvedores, está carregando 50% mais rápido. Isso já é um ótimo ponto positivo. Um item que eu amei nessa atualização é que agora a gente pode ter elementos em linha. O que é isso? Antes eu não conseguia ter dois botões, por exemplo, dentro da mesma coluna e na mesma linha. Eu teria que deixar um embaixo do outro ou conseguir configurar isso daqui com o CSS personalizado. Com a nova função de posição customizada que a gente vai ter agora no Elementor 2.5, eu posso controlar a largura. Em vez de ter um elemento com a largura 100%, como esse daqui, ó, vocês podem ver o seletor dele de edição, esse lapisinho, está ocupando 100% e a caixinha aqui já está ocupando só em volta, que é o novo posicionamento em linha. E aí, para mim deixar um botão na frente do outro, ou um ícone na frente de um botão, um título na frente de um botão, eu tenho que posicionar todos os elementos que eu quero com a mesma configuração, ou seja, todos em linha. E aí eu posso ter várias coisas agora na mesma linha, dentro da mesma coluna, sem precisar ficar fazendo gambiarra, que é o que a gente tinha que colocar uma seção interior com colunas, dividir, ficar colocando aquilo ali na hora que ia para o mobile, eu já não tinha tanto controle sobre o posicionamento e acabava dando muito trabalho. Agora eu posso colocar quantos elementos eu quiser em linha e cada um vai ocupar somente a largura que ele tem. Por exemplo, aqui se eu editar esse texto, esse botão vai ocupar somente o tamanho que ele precisa ocupar, né? Então é uma função muito legal. Deixa eu só aumentar a altura. Vou colocar uma altura mínima aqui para ficar um pouco mais prático e vou trazer ele para o meio. E aí, estando desse jeito, eu tenho várias opções para dar o espaçamento entre um item e outro. Eu vou poder ou colocar a margem ou o padding normal, mas eu também tenho uma novidade da versão 2.5, onde eu tenho aqui agora o alinhamento horizontal. Então, eu tenho a opção de centralizar, onde eu posso jogar todo esse conjunto para o centro. Tenho a opção de espaçamento, onde ele vai colar o primeiro item no começo, vai colar o último item no final e vai dar um espaçamento por igual entre os itens que estão no meio. Eu tenho a opção de espaçamento distribuído também, onde ele vai manter um espaçamento desde o começo até entre cada item, inclusive nos que estão na ponta. Então, vou jogar esse íconezinho aqui no meio, por exemplo. Então, um layout desse para mim fazer no Elementor antes da versão 2.5, eu teria que configurar tudo isso daqui com o CSS. E além de tudo isso, como aqui a altura não está batendo, eu tenho também no posicionamento aqui, eu posso colocar todos os itens para serem posicionados direto ao centro. E isso já vai facilitar ainda mais o meu trabalho. Então, essa mesma propriedade que eu tenho de espaçamento horizontal, agora eu também tenho vertical. Então, o que isso quer dizer? Eu já fiz muito layout assim, onde eu tinha 3 colunas, 4 colunas, e eu tinha um título, um texto qualquer no meio e alguns botões. Então, vou colocar aqui. Deixar o espaçamento padrão. Vou colocar um padding em volta desse elemento. Beleza. Vamos dizer que eu tivesse 3 colunas iguais a essa. E vou remover as outras. Aí o que acontecia? De repente um cliente mandava uma descrição para o primeiro serviço, tinha uma linha. Para o segundo tinha 3. E para o terceiro tinha só uma. Então 2, 3 e 1. Então aqui o meu layout já virou uma bagunça, né? Lógico que eu não teria tantos elementos assim. Eu vou até tirar para a gente não confundir. Mas basicamente o meu layout ele já não fica legal. Por quê? Eu tenho alturas diferentes para elementos diferentes
E isso tudo para mim acertar só com CSS personalizado ainda dava um trabalhão. Agora, se eu usar a propriedade de espaçamento da coluna, agora olhando na versão vertical, eu posso controlar esse espaçamento. E vocês verem que aqui o primeiro, o botão, já estão os dois botões na mesma altura, os dois títulos na mesma altura. Então eu vou aplicar isso para todos os elementos. Uma opção muito legal também, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma seção aqui que seja de texto somente. Ou sei lá, texto e uma imagem. Vou colocar um texto aqui do lado. Vou definir uma altura para ela também, só para separar dos nossos outros elementos. Eu tenho esse texto aqui. Eu tenho a opção agora, aqui na minha tab estilo, dos campos de texto, de o número de colunas que eu quero. Então, por exemplo, se eu quero fazer um layout aí um pouquinho mais personalizado, em vez de deixar, eu tenho aqui, é só um campo de texto, e eu vou digitar tudo normalmente dentro dele aqui, e ele vai dividir esse texto para mim automaticamente em colunas. Então é mais uma opção, mais uma liberdade aí para quem usa o Elementor trabalhar. Uma outra coisa interessante é que antes, os controles responsivos, eu somente tinha esse controle sobre elementos, então títulos, textos, botões. Mas quando eu queria, por exemplo, esconder uma coluna inteira no mobile, um conjunto de elementos, eu não conseguia fazer isso. Agora, com essa nova atualização, eu também tenho o controle responsivo para as colunas. Então, se eu falar que eu não quero ver, por exemplo, a coluna do meio, que tem o título 3, eu posso colocar ela aqui para ocultar no celular. E quando eu ver ela aqui como celular e desativar o editor, ela vai sumir. Então eu tenho aqui as duas colunas. Vale dizer, pessoal, que quando eu estou editando com a minha coluna aqui de edição aberta, mesmo que esteja aqui ocultar em celular, ele não oculta. Só vai ocultar na hora que eu vou dar um preview na página ou que eu oculto isso daqui para ele mostrar esse meu layout. E a última novidade é que agora eu posso controlar elementos de forma... Vamos dizer, por exemplo, que eu tenho um botão aqui. Antes, esse botão, eu coloquei ele dentro dessa caixinha, que é essa coluna, ele sempre vai ficar aqui, a não ser que eu use margem negativa ou parta para o CSS personalizado. Agora também dentro da guia de posicionamento, além da largura, eu tenho a posição aqui, que é o default, normal que a gente sempre usou. Eu tenho uma posição fixa, onde assim que eu defino ele, vocês estão vendo que ele foi lá para o topo da tela. Eu posso posicionar ele em qualquer lugar da tela, por exemplo aqui embaixo, e conforme eu for rolando o scroll, ele sempre vai estar fixo naquele lugar ali. Eu posso controlar isso tanto com o mouse quanto com alguns sliders aqui, controlando tanto em pixels quanto em porcentagem de altura e largura da tela. Opa! Com a largura da tela isso é um pouquinho mais sensível, né? Porque eu só tenho até o 100. Mas vamos dizer que eu queira controlar com a mão. Sempre que eu for dar um scroll, então ele vai estar fixo ali na minha visão. Pode servir legal de repente, acho que o uso mais rápido que eu consigo pensar seja colocar um... Então, por exemplo, eu sei que está grande, mas se eu quisesse deixar esse ícone fixo na minha tela, eu teria que fazer ele com o CSS personalizado. Agora, se eu vim aqui na posição customizada, colocar ele como fixo e arrastar ele lá para o cantinho da tela, ele sempre vai estar posicionado ali. Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado, pessoal, tem que ter muita atenção para os meus layouts responsivos. Porque, por exemplo, aqui ele já não está aparecendo porque ele está todo configurado em pixels. Então, uma dica é sempre configurar ele aqui pela altura da página e pela largura. Porque quando eu vou para outros elementos, ele continua um pouco mais aparecendo ali, mas tudo isso também vai precisar de um ajuste manual. O legal é que, quando eu vou para o mobile, eu tenho esse ajuste também. Então, eu posso posicionar melhor ele aqui. E agora, se eu estiver no desktop, ele vai estar no cantinho dele. Se eu estiver no mobile, ele também vai estar. Independente do scroll que eu tiver na página. Uma outra opção também, vamos dizer que eu tenho um outro ícone aqui.
Eu não recomendo usar muitos elementos assim, pessoal, porque isso daqui no futuro tende a complicar a sua vida, mas para uma coisa ou outra é bem interessante. Então vamos dizer que eu tenho um botão aqui e eu quero que esse botão tenha um posicionamento fixo na página. Um posicionamento absoluto, desculpa. Então eu tenho aqui na minha posição também os posicionamentos absolutos. Qual que é a diferença, pessoal? Esse aqui eu também consigo mudar com o mouse ou pelos controles aqui do lado, porém ele fica fixo em uma posição da página, ele fica absoluto, né, em relação à altura da página, enquanto o outro vai ficar sempre parado na mesma visão. Então, ou seja, um caminha com o scroll e o outro não. Um pequeno resumo aí das novas funcionalidades que a gente tem no Elementor 2.5, que ainda está em beta, vai passar por vários testes, correção de alguns bugs, compatibilidades e depois vai ser liberado para o público geral. Se vocês quiserem, se vocês gostaram do vídeo, me acompanhem aí nas redes sociais e comentem aí falando se vocês querem um vídeo com algum layout mais avançado, com essas novas funcionalidades que a gente tem dentro do Elementor, que eu gravo um outro vídeo falando de alguns pontos em específico, como montar layouts melhores com eles. Beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima!